Evento no Parlamento debate a acessibilidade para surdos no Estado. Bombeiros recebem homenagem na Assembleia Legislativa. Seminário sobre política estadual para barragens recebe propostas em Chapecó. E terminou hoje a primeira edição do Parlamento Jovem do PAB. Hoje é quinta-feira, 5 de dezembro, o TVL Notícias começa agora. Boa noite. Encerrou hoje a primeira edição do Parlamento Jovem, formado por estagiários do PAB. Durante 3 dias, 40 jovens de comunidades de baixa renda da Grande Florianópolis puderam vivenciar as atividades dos deputados e deram um exemplo de cidadania. A primeira edição do Parlamento Jovem, formada por estagiários do programa Antonieta de Barros, fez história na Assembleia Legislativa. São 40 jovens de comunidades de baixa renda, quase todos negros, em situação de vulnerabilidade social. As mulheres dominaram as cadeiras, 32 no total. A mesa eleita por eles também foi quase toda formada por mulheres. A Delza foi escolhida presidente pelos colegas e falou da importância desse momento. A experiência do parlamento por si só é muito importante porque é um momento onde esses jovens podem apresentar projetos de leis que dizem sentido para a sua realidade, que fazem sentido para aquilo que eles defendem, para aquilo que eles acreditam que é importante para as suas comunidades, para os seus bairros. Então, é um momento histórico para a Casa, sem dúvida, para a Casa do Povo. É um momento onde esses jovens sairão daqui, com certeza, com uma bagagem de formação política, formação legislativa única e que poderão repassar adiante para os seus colegas e suas comunidades. Os estagiários do PAB formaram partidos políticos fictícios e aprenderam na prática o que são as reuniões de comissão, a elaboração de projetos e esta sessão em plenário, para onde trouxeram 6 matérias legislativas. Uma delas é uma indicação para que o governador amplie o PAB para todo o estado. Hoje a gente traz uma indicação, para os deputados dessa casa, para que eles possam estar olhando com um olhar maior para o nosso programa e ver que esse programa, por ter 15 anos, ele deu certo. Então, ele pode, sim, ir para outras cidades de dentro de Santa Catarina. E a gente sabe que há, sim, tem essa condição. Então, hoje, a gente vem trazer essa indicação para que esse programa ele possa crescer e ser algo maior. Um dos projetos aprovados tem por objetivo aperfeiçoar o programa Alesc Inclusiva, que contrata pessoas com deficiência como estagiários. A gente está apresentando o projeto de incluir as pessoas que têm a Alesc Inclusiva, que é onde tem pessoas com deficiências. E a gente, como toda sexta-feira a gente tem informação, a gente está querendo que essas pessoas também tenham formação e também que usem uniforme. Pois como é um programa para incluir, a gente quer que eles estejam incluídos como a gente está sendo incluído aqui na casa. Para os jovens parlamentares, a experiência fica para a vida. A participação desse projeto foi importante porque nós, estagiários, podemos acompanhar a rotina dos deputados, aprender mais sobre o Poder Legislativo e também a importância maior foi para fazer mudança, as coisas que a gente acha necessária. Eu não tinha ideia de como é que criava uma lei, como se falava com os deputados, que a gente pôde se apresentar com alguns e ver se eles podiam ajudar a gente a criar alguma lei diferente, esse tipo de coisa. E é uma oportunidade incrível, a gente conhecer gente diferente, ver como é que eles comunicam, a maneira de falar, é muito bom. As matérias apresentadas pelos jovens deputados poderão ser acatadas pelos parlamentares eleitos pela população e tramitar na Assembleia Legislativa, se transformando em lei. A deputada Marlene Fengler é presidente da Escola do Legislativo, que promove o Parlamento Jovem. Ao abrir a sessão, falou aos jovens parlamentares sobre a oportunidade que tiveram. Eles são estagiários e eles já trabalham na Assembleia Legislativa, mas eles estão tendo a oportunidade de participar do dia a dia dos parlamentares, da produção legislativa. E é muito interessante ver a qualidade do trabalho que eles estão desenvolvendo aqui e como isso é importante na vida deles e na vida da Assembleia também. A inclusão social de mão dupla, a Assembleia aprendendo com eles e eles aprendendo aqui também com o Parlamento. De acordo com o IBGE no Brasil,
São cerca de 10 milhões de surdos, o que equivale a 5% da população. Em Santa Catarina, mais de 300 mil. Entre os maiores desafios dessa parcela da população está a comunicação através da língua brasileira de sinais. Direitos fundamentais são dificultados pela falta de atendimento especializado em Libras. Uma plateia inteira se comunicando em Libras, a língua brasileira de sinais. Para nós ouvintes, uma sensação estranha, tentando imaginar sobre o que eles estariam conversando. Pois saiba que esta é a rotina da grande maioria dos surdos no país. Quando não nos entendem e não conseguem se fazer entender. Buscar soluções para que esta barreira fique cada vez menor é o objetivo do evento Acessibilidade, Direitos e Dificuldades dos Surdos, proposto pelo deputado Sargento Lima, realizado na Assembleia Legislativa. A gente está falando de uma acessibilidade verdadeira, que principalmente a acessibilidade ao mercado de trabalho, a informação boa em tempo real, aquela que possa fazer com que eles cresçam também profissionalmente, que eles cresçam também como cidadão participativos da história do estado de Santa Catarina. As dificuldades são muitas e diárias. Para o presidente da Associação de Apoio aos Surdos de Joinville, tudo passa pela dificuldade de comunicação. Nós precisamos, agora é o momento da comunidade surda de Santa Catarina fazer esse movimento surdo com o objetivo da luta pela acessibilidade, pela inclusão. E isso é muito importante. Aqui, nesse lugar que nós estamos, é importante, porque aqui é o começo e a gente quer mudar Santa Catarina. Evitar que a comunidade surda só encontre barreiras, desperdício, sofrimento. E queremos mudar realmente. Essa é a luta da comunidade surda para melhores momentos. O evento contou com a presença da secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Priscila Gaspar. Ela veio falar sobre o Plano Nacional de Empregabilidade e da necessidade de expansão da Libras para um melhor atendimento em todos os setores. De acordo com ela, a língua precisa ser aceita. Nós estamos lutando para melhorar o decreto 5626, para melhorar a acessibilidade da vida das pessoas surdas e também pensar em organizar melhor o Plano Nacional de Empregabilidade para os surdos e também para as pessoas com deficiência como um todo. E em relação à acessibilidade nos lazeres também. Por exemplo, no cinema, que é necessário ter a presença da janela de Libras com intérprete humano. Então, esses direitos eles vão ser melhorados para o ano que vem. A Comissão de Economia, Ciências, Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa realizou o terceiro seminário que discute a política de direitos para as comunidades atingidas por barragens em Santa Catarina. Dessa vez, o debate foi em Chapecó. Conforme dados apresentados no seminário em Chapecó, são pelo menos 24 mil barragens no país, entre as de mineração e de geração de energia, e ainda não há uma legislação que ampare as famílias catarinenses. Hoje nós não temos legislação que ampara, é muito aberto, os atingidos ficam numa ponta tentando negociar indenizações, o direito à terra, o imóvel adequado com o lugar da sua moradia. E não é só os diretamente afetados pela obra, mas a cidade, a região como um todo. Então, tem diferentes formas de se analisar o que é, o conceito do que é um atingido por barragem. Representantes do movimento dos atingidos por barragens dizem que a população precisa de um amparo legal para futuras obras de hidrelétricas. Para isso, pedem uma participação maior para a construção de uma política estadual para os atingidos. A população catarinense nas diversas regiões do estado podem contribuir na elaboração das propostas, podem, junto aos seminários, junto aos grupos de trabalho, trazer as suas demandas na construção de uma política pública, para a aprovação de uma política estadual de direito. A série de seminários passou por Santa Rosa de Lima e Vargem. A última etapa de 2019 está programada para amanhã em Itapiranga. Em 2020, outros 2 encontros vão acontecer em Florianópolis e José Boatê, encerrando os trabalhos antes da elaboração de uma proposta de lei. E você vai ver no próximo bloco, bombeiros recebem homenagem na Assembleia Legislativa. Nós já voltamos. O
vírus da febre amarela já está circulando no estado de Santa Catarina. No norte do estado já temos registro da doença em humano, que evoluiu para óbito, e em macaco. Mas você sabe como a febre amarela é transmitida? É somente através da picada de mosquitos infectados. No Brasil, atualmente, só temos registro da doença em ambiente silvestre, ou seja, nas matas ou próximas a estas. Os macacos, por viverem no mesmo local que os mosquitos transmissores, acabam sendo os primeiros a serem afetados. A sua morte acaba sinalizando a presença do vírus em determinada região. É importante que a população comunique imediatamente qualquer morte ou adoecimento desses animais à vigilância epidemiológica, para que as medidas de controle e prevenção sejam feitas em tempo oportuno. E o final de semana chegando e a gente te dá dicas de opções de lazer pelo estado. É a nossa agenda cultural. Neste sábado, dia 7 de dezembro, aqui em Florianópolis, tem show da Família Lima no Floripa Airport. A entrada é gratuita e o show começa a partir das 8 da noite. Em Joinville tem o Sábado Cultural Biblioteca Pública Rolf Colim, cultura e lazer por meio de contação de histórias e outras atrações. Será dia 7 de dezembro, na Biblioteca Pública Rolf Colim, no centro de Joinville, das 8 da manhã ao meio-dia, e a entrada é gratuita. Em Blumenau tem desfile Magia de Natal. Alegorias iluminadas e personagens queridos da época de Natal, como bonecos de neve, bolachas de Natal, fadas e o Bom Velhinho, que fazem parte do elenco do desfile e levam ainda mais alegria e carinho aos visitantes. Dia 7 de dezembro, na rua Alberto Stein, a partir das 8 da noite. Em Lages tem o espetáculo Em Busca da Fábrica Encantada. No roteiro do espetáculo, a história de uma criança que sonha em conhecer o esconderijo secreto do Papai Noel. Então ela decide desvendar todos os segredos e mistérios que envolvem o Bom Velhinho. Será a partir das 7h30 da noite no sábado, na Praça João Costa. E em Chapecó tem a segunda edição do Recicla EFAP. A população terá a oportunidade de descartar de forma correta itens de componentes eletrônicos, como pilhas, peças de computadores e eletrodomésticos, e ainda recebe em troca uma muda de flor. Será sábado, entre 8 da manhã e meio-dia, na Rua Maravilha, esquina com a Avenida Atílio Fontana, em Chapecó. E receberam homenagem do Parlamento 2 cabos e um sargento do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Imbituba pela atuação em uma ocorrência. Eles foram acionados por causa de um incêndio em um caminhão na BR-101, mas acabaram salvando o motorista de um assalto. Os cabos Alex e Tartari, acompanhados do 2º sargento Pedro, são bombeiros de Imbituba, no sul do estado. Os 3 militares, com experiências de décadas na corporação, atenderam a uma ocorrência atípica. O que parecia ser um incêndio a veículo, na realidade era um assalto a um motorista, na BR-101, na região sul de Santa Catarina. Diante da chegada dos militares ao local, os criminosos acabaram fugindo, e isso resultou no salvamento do condutor do caminhão. Por isso, em reconhecimento ao trabalho prestado e o ato de bravura, o deputado José Milton Schaefer apresentou a proposta de moção de aplausos aos militares. A Assembleia Legislativa presta esse ato reconhecendo, o papel do sargento Pedro e também dos cabos Alex e Tartari, pelo seu envolvimento, mesmo estando fora de serviço, em ajudar o próximo. Isso qualifica ainda mais os nossos bombeiros de Santa Catarina. Os bombeiros homenageados pela moção de aplausos comemoraram. Cada um tem um histórico de ocorrências que marcaram a trajetória dentro da instituição. Mas todos receberam a comenda pela primeira vez no Parlamento catarinense. A nossa pressão está no sangue, A gente não vai atender uma ocorrência para ser reconhecido. Mas assim, quando a gente é reconhecido e eleva o ego da gente, É algo que vem demonstrar para a nossa instituição o nosso empenho em sair de casa todos os dias para enfrentar o adverso, aquilo que a gente não espera, e alcançar o êxito que a sociedade tanto espera, e voltar para a nossa casa, junto dos nossos familiares, com a certeza sempre do dever bem cumprido.
de estar atuando aí para ajudar, para salvar, independente do que aconteça. Nessa forma foi um pouco inusitada o que a gente passou, mas é isso, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia como bombeiro, né? Assuntos como o plano de cargos e salários do Instituto do Meio Ambiente estiveram em discussão na tribuna do Parlamento. Confira na reportagem. Na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Neudi Sareta lembrou que o governo do estado ainda não apresentou o projeto que trata do plano de cargos e salários do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. O prazo do executivo vence no próximo dia 21, conforme lei sancionada. Teoricamente ainda não venceu, né, dia 21 de dezembro, mas é justamente essa nossa fala, a cobrança, para que o governo possa, dentro do prazo estabelecido, mandar o projeto de lei para esta casa, ainda que porventura venha a não ter tempo hábil de ser analisado esse ano, mas que ele aporte dentro do prazo legal aqui na Assembleia Legislativa, e aí no início da retomada da legislatura, a Assembleia Legislativa poderia analisar e votar tranquilamente. Já o deputado Maurício Skudlark destacou os 126 anos da Junta Comercial de Santa Catarina, a JUSESC. De acordo com o parlamentar, a instituição analisou mais de 100 mil registros de empresas em 2019. Contabilizou quase 135 mil unidades abertas, de um universo de mais de 830 mil empresas ativas em Santa Catarina. O Estado tem trabalhado para desburocratizar o processo de aberturas. O que antes levava cerca de 3 meses, hoje chega a cerca de 40 minutos. E a JUSESC funciona 24 horas por dia. Nós tivemos o maior número de empresas abertas num ano desde 2013. São 134 mil empresas abertas. Nós temos no estado 877 mil empresas, vamos chegar a 1 milhão de empresas. Isso é a confiança do investidor, é a recuperação da economia e, para nós, Santa Catarina, a eficiência da junta comercial. Ela, em 41 minutos, hoje, consegue efetuar o registro, usando, inclusive, a autodeclaração, que é o empresário afirmar que aqueles requisitos exigidos já estão cumpridos ou ele está cumprindo. Então, tudo isso facilita para você investir no nosso estado. E o TVO Notícias fica por aqui. Mais informações amanhã, a partir das 8 da manhã, no Primeira Hora, ou ainda na nossa programação, site, nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você.